Então, vamos lá para o exercício número 2. O que a questão pede? Então, os dois cabos AB, de aço AB e AC, são usados para suportar a carga. Então, o que ele diz? Os dois cabos têm o mesmo material, os dois são de aço. Se ambos tiverem uma tensão de tração admissível de 200 MPa, então ele está dizendo que ele admite uma tração de 200 MPa. Determine o diâmetro exigido para cada cabo se a carga aplicada for de 5 kN, a carga P. Então, essa carga P, se ela for 5 kN, ele quer saber quanto que eu tenho que comprar de diâmetro para esses dois cabos, para que ele aguente justamente essa minha carga P, tá? Então, eu vou fazer o meu diagrama de corpo livre. E esse diagrama de corpo livre, por que eu faço? Porque justamente eu quero encontrar a força que está ocorrendo em AC e a força que está ocorrendo em AB. Então, essas forças que a gente encontra nos diagramas de corpo livre, nas equações de equilíbrio, são as forças admissíveis, tá? Então, a gente vai começar a fazer o somatório das forças na vertical, viu? Então, o somatório das forças na vertical, aqui não é nenhuma novidade para vocês, já fizemos muito em sala de aula. Nós temos que essa minha força AC, para ela estar na vertical, para eu transformar essa minha força AC na força vertical, aqui, ó, FAC vai ser multiplicada por quem? Se eu quero a força que está na vertical, vou rebater essa minha força para cá, eu vou multiplicar por quem? Como eu tenho essa referência de triângulo retângulo, eu multiplico pelo lado do triângulo, que é paralelo à força que eu quero, não é isso? Se eu quero a minha força na vertical, vou multiplicar por 3 e dividir pela hipotenusa, né? 5. Próxima força, força AB. Se eu quiser a minha força AB na vertical, vai ser força AB vezes cosseno do meu ângulo, não é isso? Então, nós teremos na vertical força AB vezes o cosseno de 60 graus, mais a minha força AC 3 sobre 5, não é isso? E eu tenho uma força P, não é isso? Que é justamente a força que dá equilíbrio ao sistema, 5 kN. Então, esses meus cabos terão que aguentar essa minha força de 5 kN. E essa força de 5 kN, ela está na vertical. Então, ela entra aqui no meu somatório de forças na vertical. Isso tudo igual a zero. Então, nós deixamos aí em stand-by e vamos para o somatório das forças na horizontal. Somatório das forças na horizontal. A minha força AC, para eu rebater para a horizontal, eu tenho que multiplicar por quem? Então, a minha força AC, eu multiplico pelo lado do triângulo paralelo à força que eu quero, né? Ao sentido que eu quero. Então, vai ser 4 sobre 5. E a minha força AB, vou rebater para cá, vai ser FAB vezes seno de 60, não é isso? Então, nós temos aí as nossas forças na horizontal. A força 5 não tem como rebater para a horizontal. Por quê? Porque ela já está a 90 graus da horizontal e cosseno de 90 é igual a zero, tá? Então, as minhas forças na horizontal ficarão como? Então, menos FAB seno de 60, né? Está para a esquerda negativo. Para a direita, mais FAC 4 sobre 5, igual a zero. Então, eu começo a fazer o quê? Uma relação entre as forças. Então, a minha força AB vai ser igual a quê? 4 sobre 5 é igual a 0,8. Então, eu passei lá para o outro lado, 0,8 FAC. Vejam que eu já tirei o negativo daqui, porque o FAC passa para cá, fica negativo, multiplico por menos 1, os dois ficam positivos, tá? 0,8 FAC dividido pelo seno de 60. Então, como é que fica essa relação? FAB é igual a 0,924 FAC. Então, com essa relação, eu vou jogar aqui nessa minha relação das forças na vertical, tá? Então, FAB vezes cosseno de 60 vai ficar como? 0,924 FAC vezes cosseno de 60, não é isso? Vezes
mais FAC 3 sobre 5. 3 sobre 5 é igual a 0,6, não é isso? Então, vai ficar 0,6 FAC menos 5 igual a 0, tá? Então, se eu fizer 0,924 vezes o cosseno de 60 é 0,5, e eu vou somar com 0,6. Então, vai ficar 1,062 FAC igual a 5. Logo, o meu FAC vai dar 4,71 quilonewtons. Então, achei a força que está ocorrendo nesse meu cabo quando eu jogo 5 quilonewtons aqui, tá? Onde está localizado a minha carga P. Se eu tenho que o FAC é 4,71, eu vou substituir aqui nessa minha relação, não é isso? Então, FAB é igual a 0,924 vezes 4,71. Logo, a minha força AB vai dar 4,35 quilonewtons. FAB igual a 4,35 quilonewtons. Então, achei minhas duas forças. E o que é que a gente viu na questão anterior? Que se eu tenho a minha tensão admissível e eu tenho as forças que estão ocorrendo no cabo, eu consigo encontrar a área, não é isso? Então, se eu tenho, vamos lá para o segundo passo, cabo AB. Então, o cabo AB, nós vamos encontrar a área desse meu cabo AB através dessa relação de tensão que é igual a força sobre área, tá? Aqui são tensões normais que estão ocorrendo na seção, né? Por quê? Porque nós temos forças, essa força AC aqui e essa força AB, elas estão ocorrendo perpendicular à seção desses cabos de aço, tá? Então, tensão admissível do aço é quanto que o aço aguenta, 210/6, tá? O tanto que ele aguenta, o tanto que ele deve trabalhar, né? Essa tensão admissível. Vou multiplicar pela força que está ocorrendo em AB, força que está ocorrendo em AB, 4,35, vou colocar em newtons, 10/3. Sempre colocar a tensão admissível em Pascal e sempre colocar a força em newton para justamente a gente encontrar a área. Por quê? 1 Pascal é igual a newton dividido por metro quadrado, tá? Então, se aqui eu coloquei Pascal e aqui eu coloquei em newton, eu vou encontrar uma área em metros quadrados. Então, a minha área de AB vai ser igual a 2,18, 10 a menos 5 metros quadrados. Se eu estou falando de cabo, significa que a minha seção, ela é uma seção circular. Seção circular tem a área de π d2 sobre 4, ou πr ao quadrado. Vocês que trabalham, vocês que escolhem a forma de trabalhar. Só que a questão pede o diâmetro, então aqui fica mais rápido de encontrar. Se vocês colocassem πr ao quadrado, quando encontrasse o raio, era só multiplicar por 2 que nós tínhamos o diâmetro. Então, aqui nós temos a área, π d2 sobre 4, a área que nós encontramos, 2,18, 10 a menos 5, não é isso? Logo, o meu diâmetro vai dar 5,26, 10 a menos 3 metros, não é isso? Se eu transformar isso aqui para milímetros, 5,26 milímetros. Então, o meu cabo AB, se ele tiver 5,26 milímetros de diâmetro, aqui AB, ele aguenta a carga de 5 quilonewtons que eu vou colocar aqui embaixo, tá certo? Vamos para o passo 3, e o passo 3 é o cabo AC. Então, o cabo AC, ele tem uma tensão admissível igual a do cabo AB, por quê? Porque os dois são de aço, os dois têm o mesmo material, tá? Então, 210/6, igual a força AC, 4,71, 10/3, novamente colocando em newtons, tá? E eu vou encontrar a área do cabo AC. Logo, a área do cabo AC vai dar 23,55 vezes 10 a menos 6, né? Metros quadrados. Logo, o diâmetro de AC, eu vou jogar aqui na fórmula π d2 sobre 4.
Logo, o meu diâmetro de AC vai dar 5,48 milímetros. Então, o meu cabo, ele aguenta 5,48, cabo AC. Se eu colocar esse diâmetro, ele não aguenta. Se ele for de 5,48 milímetros, ele aguenta a carga de 5K. Se o cabo AB tiver 5,26 milímetros, ele aguenta a carga de 5K. Percebam que o cabo AB, ele tem um diâmetro menor admissível. E o cabo AC, ele aguenta, você pode comprar de um diâmetro maior. Mas geralmente a gente compra um só diâmetro. E isso vai ser explicado nas outras questões, tá?